Espero que você que esteja em casa também esteja ligado. Tema de hoje: encorajamento. O que é isso, apóstolo? Nós vamos aprender biblicamente o que significa isso. Mas encorajar significa animar, dar força, segurar na mão, não deixar parar. E etc, etc. É tanta coisa que eu não quis nem botar. Eu falei, ai, tá bom, já entendi o que é isso. Mas é isso. Antes de eu iniciar, eu quero que você segure a mão do teu irmão. Está do teu lado aí. Olhe nos olhos dele. E diga assim, pode contar comigo. Vou te animar. Quando você precisar. Pode contar. Você é aquela chatinha. Aquele chatinho. Mas não vou deixar você parar, não. Amém? Tá ligado, igreja? É isso. Nós precisamos encorajar. Enquanto todas as coisas têm cooperado para que a gente pare, para que a gente desiste, para que a gente fique pelo meio do caminho, o Senhor, Ele enviou o Espírito Santo que não nos deixa parar. E se tem alguém que tem essa função poderosa, é Ele. Ele tem o poder de nos encorajar, Ele tem o poder de nos edificar, Ele tem o poder de nos fortalecer, Ele tem o poder de trabalhar todas as coisas. Nós acabamos de sair de uma série de 4 domingos falando sobre o solo, o que está sendo plantado. E o Espírito, Ele trabalha com o que tem entrado, gente. Tem verdade entrando nesse solo? Tem ou não tem? Está mudando ou não está? Está edificando ou não está? Mas eu vou te dizer uma coisa, ainda é pouco. Você não tem ideia do que o Senhor vai fazer. Pois Ele mesmo disse que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem chegou ao coração de ninguém o que Ele tem preparado para nós. E isso aponta o quê? Tem coisa a mais para vir. Não se conforme com isso aí, não. Culto maravilhoso, presença gostosa, mas Ele quer muito mais do que isso. Ele quer te levar a níveis mais altos, Ele quer te levar a lugares mais altos, Ele quer que você conheça Ele. E já vai abrindo a sua Bíblia aí. Quem trouxe, quem não trouxe, anote. Mas traga, gente, a Bíblia de papel, caderno e caneta. 2 Coríntios capítulo 3. Enquanto vocês abrem, eu vou ler. O Espírito Santo tem feito o poderoso trabalho de nos conduzir, de não nos deixar parar. É Ele que nos mantém firmes nesses momentos que parecem que não suportaremos. Verdade ou mentira? Há momentos que parecem que nós não vamos suportar. A sensação que tem que a situação tira o nosso ar, tira a nossa força. E se a gente fixar os olhos sobre a situação, a gente para. Até criar uma esterilidade na fé, que causa uma fé morta, sem fruto. Nós precisamos estar atentos ao que o Espírito tem nos ensinado. A palavra está vindo do altar, a palavra está vindo dele de encontro a nossas vidas. Ele está nos convocando a aprender mais dele, ele está nos incomodando a conhecê-lo mais. Isso é com todos. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito tem dito. Eu preciso estar pronto para ouvir, porque as situações são diversas, são imensas, são desgastantes demais. Mas o Senhor é o único que tem o poder de nos renovar, é o único que tem o poder de nos fortalecer, e é o único que tem o poder de nos encorajar a olhar para a situação que está dizendo você não vai conseguir, e olhar para Ele e dizer ninguém vai me deter. Porque sabemos em quem segura nossas mãos. E a mão daquele que segura a nossa é uma mão vitoriosa. E que em nenhum momento perdeu. E que em nenhum momento vai perder. Em todo momento que ele entrou em ação, a vitória foi dada. Você crê nisso? Amém? E é Ele que tem operado incansavelmente o encorajamento em momentos que não há nenhum. Há momentos que não há nenhuma coragem.
Há momentos que parece que nós vamos parar. Há situações que não tem ninguém para dizer, não para, vai lá. Pelo contrário, existem pessoas dizendo assim, você não vai suportar. Você não vai aguentar, é demais para você. Procura um psicólogo, procura uma ajuda. Psicólogo é bom, gente. Deus deu inteligência para os médicos. Mas psicólogo não muda o que só Deus pode mudar. Ele ajuda. É tipo uma muleta que vai te ajudar. Mas quem vai te transformar é Jesus. Eu sou a favor de psicologia. Eu sou a favor de terapia. É bom. Mas eu já entendi que terapia não vai me transformar se eu não ceder e me abrir para o único que pode transformar. Existem pessoas que usam o psicólogo como bengala. Tem que ir pelo menos 2 vezes na semana, porque senão endoida. Vem à igreja, mas não consegue se entregar para aquele que pode acabar com aquela situação. Mudou os papéis. O psicólogo virou Deus. E Deus virou aquele que você só chora, mas não se entrega. Pede, mas não se entrega. O segredo está na entrega, o segredo está na submissão, o segredo está em se abrir para que Ele possa fazer. Porque Ele está aí, amém? Ele tem operado tudo o que precisamos, que possamos perceber o Seu poder, que vem para nos aperfeiçoar e nos transformar cada vez mais. Será que você consegue no meio disso tudo, Renata? Te amo, Jéssica. Minhas filhas, gente, minhas filhas. Será que você consegue parar um minuto dessa situação e perceber o agir de Deus? Será que você pode perceber que em meio a tudo isso que te aprisiona, que te entristece, que tenta te amarrar, existe uma força que está te mantendo? Ou você acha que você está de pé ainda por quê? Você acha que você levantou da cama nessa manhã, chegou aqui nessa noite por causa de quê? Quem te deu coragem e força para passar esse dia e para permanecer de pé foi o autor da tua existência. Aquele que nos convoca a viver uma transformação sadia, o novo de Deus. Ele tem o poder de operar, Ele tem o poder de fazer todas as coisas por nós. Amém? Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz isso. E todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto. E podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. Não há mais véu, não há mais embaraço, não há mais cegueira, não há mais o que impede. Não há mais mentira, não há mais engano. O véu foi rasgado. A velha aliança foi desfeita. Aqui Paulo está falando sobre a velha e a nova aliança. A velha que estava se desvaindo em Moisés. E a nova que é perpétua, que estava em Cristo Jesus e está em Cristo Jesus. A velha fazia com que a gente se tornasse condenados, separados, indignos, incapazes, destruídos, completamente. A nova nos faz entender que somos justiça de Deus, nova criatura, eis que tudo novo se fez, e um Deus todo-poderoso habita em nós. Então Paulo está dizendo, se refez, acabou, e todos nós, no entanto, não temos mais um véu. Será que você pode olhar para você mesmo e ver que não há mais nenhum engano sobre a sua vida? Será que a gente pode olhar para dentro de nós mesmos e entender que não há mais o que possa nos enganar, a não ser que nós queremos isso? Alguém quer ser enganado aqui? Socorro, né? Do império das trevas fomos arrancados, para lá não voltaremos, em nome de Jesus. Nosso rosto pode ser espelho que reflete claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior. E nos tornamos mais e mais semelhantes a quem, gente? Quem tem operado dentro de nós?
Quem tem feito todo esse trabalho glorioso, está difícil de me manter. Daqui a pouco eu vou estar igual o Berg. Mas vamos nessa. Qualquer coisa tu sobe e prega. A Bruna já está ciente de tudo. Oh. Há um poder que se aperfeiçoa. Vamos lá, 2 Coríntios 12, verso 9. E cada vez ele disse: a minha graça é tudo de que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Agora sinto-me feliz em me gloriar em minhas fraquezas. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. Porque o poder dele se vale, se aperfeiçoa, se manifesta em nós. Por que você pegou só esse versículo? Porque é nesse versículo que eu quero falar. É sobre isso, animar. Se você chegou aqui, queridos, se você está de pé, você tem que ser muito grato a esse Deus. Porque o amanhã pertence a Ele. E quando a gente entrega o amanhã a Ele, nós descansamos. Crer, confiar e descansar é um percurso. Primeiro eu creio. E a crença me faz confiar. E quando eu confio de todo o meu coração, sem sombra de dúvida, eu consigo descansar. O Senhor está te levando a edificar a sua fé. O Senhor está te levando a fortalecer a sua fé mediante ao encorajamento que vem do Espírito Santo. Com isso, Ele está afirmando a sua confiança. Confiança que não tem sombra de dúvida. Confiança que não é vacilante. Confiança que não é confiada em coisa que se vê, mas confia naquilo que não pode se ver, mas é a certeza daquilo que vai acontecer. Isso é confiança, isso é fé. E quando isso está em ação dentro de nós, nós somos levados ao Salmo 23, pasto verdejante, onde eu descanso numa cama de grama verde. Porque eu sei que sua vara e seu cajado me protegem. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Eu estou falando difícil. Estou tentando mastigar o máximo. Jesus falou que enviaria o Espírito Santo para nos ajudar. E com essa ajuda conseguiremos qualquer coisa. Nada poderá nos impedir, nada conseguirá nos destruir. Porém, só conseguiremos nele. Fora dele, nada podemos. Já diz lá em João, capítulo 15. Nada podemos. Por essa razão, tudo tem vindo para nos afastar dele. Pois fora dessa ação, não suportaremos quem nos faz suportar. É a ação genuína do Espírito Santo. Capítulo de João 15, em diante, fala que ele é a videira verdadeira. Eu não coloquei, não. Ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. Nele, enxertado nele, nós produzimos fruto. Fora dele, nada podemos fazer. Então, todo encorajamento, todo fortalecimento, porque você vai sair daqui e você não sabe o que está te aguardando. Ou talvez você deixou um problema sério para resolver. Uma situação ainda para dar o sim ou o não. Ou amanhã te aguarda algo que vai tentar contra a sua vida. Nós não sabemos, a palavra do Senhor diz que nós não sabemos o que vai acontecer. Por isso que o dia da manhã pertence ao Senhor. Com Ele, nós somos guiados a ter paz que excede o entendimento. Porque Ele disse: eu vos dou a paz. A paz que não é igual à do mundo, porque não há comparação nela, mas a paz que excede o entendimento humano. Não dá para entender. O canivete está caindo do céu. O temporal está vindo, fogo ardente, parece que está queimando os pés. Mas a gente está, suprime. Tranquilo. Parece um bando de loucos. Usarei as coisas loucas para confundir as que pensam ser.
A paz que excede o entendimento nos mantém. A paz que excede o entendimento nos guia. E o Senhor está falando isso essa noite conosco. Que possamos ouvi-lo, que possamos atendê-lo. E eu quero agora, que eu tenho muito versículo, eu vou dar uma corrida. Né, Bruna? João 14, verso 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, que nunca deixará você. É o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês conhecem. Porque Ele mora com todos e agora estará em... Não tem como a gente dizer que não conhece o Espírito Santo. Talvez você não conheça as manifestações, mas Ele está aí dentro de você. A paz, a alegria, o discernimento, a direção. Quem aqui já não teve direção? Não faça isso. Se você fizer isso, aí você não faz e aí dá certo. Ou não vai por esse caminho. E aí lá na frente você descobre o que aconteceu no caminho que você queria tomar. Isso é a manifestação do Espírito Santo. Isso é Ele em você. Te guiando, te direcionando. O mundo não tem. Pessoas que não querem conhecer, não tem. Mas nós que conhecemos, tem. Temos essa manifestação. Amém? João 14, 26. Pula um pouquinho para outros versículos. No mesmo capítulo diz assim: mas quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo, que virá em meu nome, Ele ensinará. Ele fará o quê? Todas as coisas a vocês, e fará lembrar todas as coisas que eu mesmo tenho dito a vocês. Deixo a paz com vocês, minha paz eu dou a vocês, não é como a paz que o mundo dá. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Eu estou me tornando uma pessoa que não tem muita paciência para medo. Quando eu vejo medo, eu olho assim, respiro. Vamos lá, Espírito Santo, vem agora sobre mim, porque, né, eu preciso orientar. Mas quando você conhece a verdade, o que a verdade faz quando você conhece? Conhecereis a verdade, ela vos... Joel vai dizer que a gente precisa prosseguir em conhecer. Então não basta só conhecer, eu preciso prosseguir. A palavra dele também vai dizer que a sua palavra se renova a cada manhã. Então, todo momento há algo novo desse mesmo versículo que a gente acabou de ler. A cada instante desse único versículo aqui, desses dois versículos, 26 e 27, eu posso tirar várias pregações. Diversos ensinamentos, com cada letrinha, igual o evangelista adora fazer, né? O Alessandro vem, ele pega uma frasezinha e ele, é assim. Cada frasezinha dessa aqui é um significado, tem uma importância, tem algo ali para que a gente aprenda. Então, quando eu conheço essas verdades, o engano, a mentira, o desânimo não me domina mais. O que passa a dominar é o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo dominando, não há lugar para desistência, não há lugar para desânimo, não há lugar para medo, não há lugar para nada disso. Quando eu me sinto desanimado, quando eu me sinto com medo, é porque o que está acontecendo? Estou longe da verdade. Ah, mas eu vou à igreja, mas a verdade precisa estar entrando dia e noite. Se a verdade não estiver entrando dia e noite, o fato de entrar por essa porta, sentar nessa cadeira ou visitar outras igrejas não vai mudar o fato de você estar longe. O que nos aproxima de Deus é a palavra. O que nos trata é a palavra. O que nos cura é a palavra. O que você quer dizer? Todo fundamento é a palavra. Quer fundamento para orar? A palavra. Quer fundamento para adorar? A palavra. Quer fundamento para ser um bom levita? A palavra. Quer um fundamento para ser um bom diácono? A palavra. E diácono é a igreja inteira. Todos foram convidados para servir. Mas às vezes a gente acha que é só um grupo. Não. Jesus se despiu da sua grandeza e do seu poder, desceu à terra e serviu a nós, sendo o Rei dos Reis.
nos ensinando que nós temos o poder e o privilégio de servir aos outros. Isso é amor. Isso é poder de Deus. Mas tudo isso vem por esse ensinamento, que é o Espírito que nos ensina. É o Espírito que vem mudar a nossa história. Eu já vi pessoas sofrendo por causa de julgamento, por causa de apontamento, por causa de fala, por causa de pessoas, por causa de doutrinas, por causa disso, por causa daquilo. Mas é difícil você ver uma pessoa mudando por causa disso aqui. Para alguns, o escândalo da cruz é demais. Porque Jesus veio para todos. E veio mudar a todos, e veio salvar a todos. Isso é demais. Apóstolo, o que você quer dizer? Eu quero dizer que não deixe que essa circunstância, essas opiniões, essas falações e tudo isso que tem vindo contra a sua fé te pare. Se tem alguém que tem o poder de te ensinar, é Ele. Porque a Ele foi dado o poder de ensinar. E a Ele foi dado o poder de guiar, o Espírito da verdade. Esse sim tem o poder de entrar, fazer e acontecer. Amém? Efésios capítulo 1, verso 14. Diz assim: sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. E o sinal do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é mais uma razão para que louvemos ao nosso glorioso Deus. Há um sinal dentro de nós. Ele jamais iria falar todas essas coisas e não ia deixar o poder dentro de nós. Ele sabe que o homem é difícil de entender, né? O homem tem uma cabecinha um pouquinho dura, então o que ele fez? Ele enviou o Espírito Santo, que está dentro de nós. Então a presença dele dentro de nós é o que nos encoraja, é o que nos edifica e é o que nos dá a certeza de que tudo que está sendo falado vem dele. Amém? Vocês estão caladinhos, está tudo certo? Romanos capítulo 8, verso 37. Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá nos separar dele. Mas tudo isso, vocês entenderam? Eu comecei lá em João, falando do Espírito. A maneira de não nos separar é ter a ação do Espírito. A maneira de não nos separar é ter a verdade em ação dentro de nós. Porque aqueles que se apartam da verdade, aqueles que se apartam da ação do Espírito Santo, eles são pessoas que são guiadas pelo vento de doutrina, como diz lá em Efésios. São pessoas que ora crê, ora não crê, como diz Tiago. É como a onda do mar. É uma fé fingida, é uma fé falsa, é uma fé que não tem firmeza, é uma fé que é rasa, não é uma fé profunda. Ora está tudo bem, ora não está nada bem, ora eu quero, ora eu não quero. E tudo isso é a falta da ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o que trabalha dentro de nós, igreja. Ele veio nos encorajar hoje, ele veio trazer a coragem que é dele. Porque eu garanto que ninguém aqui tem coragem suficiente se não for através dele. Eu duvido. Tem gente que ainda vai bater no peito, eu sou corajoso. Até onde você é corajoso? Até onde você consegue? Ele nos leva além da nossa maneira de pensar. Ele nos leva além dos nossos passos. Até onde eu sou corajosa? Até onde eu consigo ter a altivez de permanecer? Sem Ele, como Ele mesmo diz, nada eu posso. Chega uma hora que a gente acaba parando pelo meio do caminho.
Só que nada pode nos separar dessa verdade. Nada tem o poder de nos separar desse amor, amém? Por essa razão, ele nos ensina através do poder do Espírito Santo que toda coragem, toda bravura vem dele, pois sem ele nós já tínhamos desistido. Sinceramente, olha para a sua vida. Se não fosse a ação do Espírito Santo, você já tinha parado? Sinceramente, já. Apóstolo, eu sou o que eu sou. Não vou inventar uma historinha de ser eu sou a fortuna que eu não sou, não. Sem ele, eu já tinha parado há muito tempo. Por diversas coisas. E por diversas ações. Mas nele, eu não sou guiada pelo que eu vejo. Eu sou guiada pelo que eu creio. Nele, a minha força se renova toda manhã. Nele, ele me dá asas como de águia para voar. Nele, eu sou colocado em lugar alto. Nele, eu suporto. Nele. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Sabe por quê? Pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso eu não paro. Por isso eu não estaciono. Por isso a circunstância que eu vou te contar, hein? Cada mês é um negócio. Não consegue me destruir. Porque o Espírito que Ele me deu não é de covardia. Eu não me tornei uma pessoa covarde. Ele me tirou de uma covardia e me colocou na coragem dele. Ele me deu o poder e a autoridade sobre todas as coisas. E Ele me cobriu com o seu amor e me trouxe o equilíbrio que vem dele. Então, sim, por Ele nós estamos de pé. Hebreus 3, verso 6. Mas Cristo, o Filho de Deus, é fiel e é o responsável absoluto pela casa de Deus. Ele é o responsável absoluto pela casa de Deus. Sabe quem é a casa de Deus? E nós, os servos de Cristo, somos a casa de Deus. Ele mora em nós. Se conservarmos a nossa coragem firme até o fim, bem como a nossa alegria e a nossa esperança no Senhor. Ele está em nós. E através dele nós conseguimos conservar a coragem. A coragem de olhar para um laudo e não se temer. A coragem de olhar para um casamento que está à falência e entender que Deus restaura. A coragem de olhar para um filho que está tentando ir para outros caminhos e entender que ele é herança e ele não vai para esses caminhos porque ele é do Senhor. É entender que por mais que o diabo fale, a voz que a gente tem que ouvir é do Senhor. Ele pode bradar como leão, mas ele é um asqueroso rato. Uma serpente que tentou, mas não conseguiu. Ele até feriu o calcanhar de Jesus, mas Jesus foi lá e esmagou ele. É isso. É isso, amém? Vocês estão aqui? As situações estão cada vez mais difíceis. E as trevas tentam enganar os que não conhecem a fundo as verdades, trazendo os enganos através de pessoas. Preste bem atenção. Há uma agitação, aleluia. Satanás, ele tenta trazer o engano através de pessoas. Cuidado a quem você está dando ouvido. Cuidado a quem você deixa entrar na sua casa. Existe uma autoridade
que o Senhor te deu para ungir o portão da sua casa e entrar só quem Deus quer. Na minha casa só vem quem Ele permite. Quem Ele não permite não consegue chegar nem no portão. Cuide do seu ouvido, cuide do seu coração, como diz Provérbios, porque dele procede a vida. Existem muitas pessoas com muitas razões, muitas opiniões, mas só existe uma única verdade. Existem pessoas com muitos pensamentos, mas só existe uma mente, que é a quem a gente tem que ser, que é a mente de Cristo. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente ouve, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente vê, a gente precisa tomar cuidado com o que tem entrado. Porque são coisas que Satanás usa. Ah, mas tadinha, só quis desabafar. É. E o que esse desabafo criou em você? Satanás vem como ovelha, mas na verdade é um lobo, pronto a devorar quem ele puder. Apóstola, é palavra de ânimo? É. De encorajamento? É, porque você tem que ter coragem para dizer, eu não quero ouvir. Você tem que ter coragem. Cara de pau. Vamos dizer assim, de dizer assim, não, você não vai vir fazer fofoca da minha igreja. Você não vai vir falar da minha pastora. Você não vai falar do meu marido. Você não vai. Eu não vou ouvir. Mas você... tá bom, ó, que Deus te abençoe. Se quiser orar, eu estou aqui. Tá? Se quiser falar da palavra, também eu estou aqui. Agora, fora isso, estou fora. Tem que ter coragem para tomar essa atitude. Às vezes a gente fica com dó. A gente fica com medo de dizer não. A gente fica com medo de ser interpretado de outra maneira. E aí a gente cai no laço do passarinheiro. Porque a sementinha do mal, da mesma maneira que entra a semente do céu, entra também de Satanás. E a sementinha cai lá. E o que acontece com essa sementinha? Da mesma forma que a palavra cria raiz, a semente da mentira também cria raiz. Só que conforme essa raiz vai crescendo, vai exterminando, eliminando tudo que é fé. E tudo que pode nos manter. Vocês estão entendendo? Recadinho do céu, porque isso não tem nada a ver com meus bolsos. Lamentação, capítulo 3, verso 21. Eu quero lembrar aquilo que pode dar esperança na vida. Jeremias falando. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que eu realmente quero na vida é o Senhor. Viver junto dEle. Por isso, colocarei toda a minha esperança nele. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele. Para aqueles que o procuram de... Que coisa linda essa declaração de Jeremias. E nós precisamos trazer isso. Nós precisamos trazer isso à nossa memória. Às vezes a gente se incomoda no território que a gente mora. E a gente quer ir embora. A gente quer... Eu estou falando de mim mesma, tá? Mas será que Deus não quer te usar ainda aqui? Mas aí a gente começa a dar lugar à vontade de ir embora. À vontade de ir embora. E esquece de dar lugar ao Espírito Santo. A gente dá lugar à vontade de ir para outro canto e esquecemos de ouvir o Espírito Santo dizendo, ó, faça isso, olha aquilo ali, olha aquilo lá. Por que você está usando esse termo? Porque uma é um sentimento que eu tenho. Não de tirar a igreja daqui, calma, gente, calma. Mas de não morar mais aqui. Isso eu tenho. Mas isso, por um tempo, tentou me dominar. Mas o Espírito Santo, Ele cuida de nós. E aí Ele traz à memória aquilo que nos dá esperança. E aí Ele me fez entender que é necessário ainda. Que é preciso ainda.
Então, enquanto houver a necessidade, enquanto houver a precisão, nós precisamos permanecer aonde Ele nos plantou. Enquanto não houver fruto, enquanto não houver mudança, nós não sairemos. Será que você consegue entender? Mas quem que vai dar coragem para você permanecer aonde você já está cansado de estar? Onde você quer mudança? O Espírito Santo. Está cansado? Mateus 11, 28 diz: Vinde a mim todos vós que estejam cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. Entrega o seu jugo e leva o meu, que é leve, e meu ensino, que é suave. Então está cansado? Vem a Ele. Está desanimado? Isaías 41 vai dizer que Ele é aquele que tira todo o mal, repreende o inferno, renova as nossas forças. Amém? Glória a Deus. Isso, vocês estão tão quietinhos, gente. Isaías 64, 4. Isaías 64. Isaías é o livro que eu tenho mastigado bastante. E no 64, verso 4 diz assim: Porque desde que o mundo é... Vocês estão aqui? Amém. Ah, vocês estão... Eu esqueci da pergunta. Comeram feijão hoje, gente? Você comeu, Rafael? Glória a Deus. Tá forte? Batata frita, olha. E peixe. Delícia. Tá vendo, gente? Rafael tá forte. Vocês estão fortes, igreja? Glória a Deus. Amém. Então vamos ler comigo, né? Porque desde que... Ninguém ouviu, percebeu, e olho nenhum viu um Deus como nós, que trabalha para aqueles que nele confiam. Amém. Porque, né? Aleluia. Ajude a voz da sua apóstola. E acordem também. Desde que o mundo é mundo, ninguém ouviu. Nenhum ouvido percebeu. E olho nenhum viu um Deus como o nosso. E até hoje, ninguém nunca viu um Deus como o nosso. E Ele trabalha a favor de quem? Quando nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor, Ele faz. Não é aquela confiança duvidando, é aquela confiança crendo. Vai acontecer. Não importa, vai acontecer. Tudo pode dizer não, vai acontecer. Vai acontecer. Ah, mas você já está assim há quantos anos? Vai acontecer. Sabe por quê? Ouvido não ouviu. Quem tirou, gente? Aleluia. Ouvido não ouviu. Olho não viu. Nem chegou ao coração do homem que Deus tem preparado para nós. Então, por mais que o ser humano não entenda, a sua atitude é de permanecer na sua confissão. Qual é a tua confissão? O que tua boca tem confessado é o que você vai se tornar. A coragem também vem pela boca. Porque até então eu estou falando sobre a coragem que o Espírito Santo nos traz. Espera, calma, vamos lá. 2 Coríntios capítulo 2, verso 21. Segunda Coríntios, capítulo 2, verso 21. Amém? Não, eu vou abrir. Passou. 21. Já está até aqui. 2 Coríntios, capítulo 2,
Verso 21 diz assim: foi este Deus quem nos transformou, a mim e a vocês, para que permaneçamos firmes em Cristo. E nos ungiu. Ele gravou em nós a sua marca, seu sinal de propriedade. E nos deu o seu Espírito Santo em nosso coração, como garantia de que nós lhe pertencemos e das coisas que Ele vai nos dar. Ele não só profetizou, ele não só anunciou, como ele deixou uma garantia. Há uma garantia. 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 1, é 1. 21, 22. Amém? Vocês têm essa garantia em vocês? Eu quero que vocês dêem um sorriso agora. Vai, toda a igreja rindo. Há uma garantia, gente. Isso é para ficar muito feliz. Meu Deus, isso aí. Há uma garantia. Como é que eu vou saber que tem uma garantia e vou ficar? Não dá. Há uma garantia para cura. Quem está vindo às terça-feira está vendo. Há uma garantia para a família restaurada. Há uma garantia para a vida financeira. Há uma garantia para todas as coisas. Amém? Amém. Aleluia. Ele nos fala: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem desanimem. Ele fala. Não porque somos capazes em nossas próprias forças, mas porque quem nos garante é Ele. Toda a coragem, toda a força e todo o ânimo vem dEle e da sua ação em nós. E às vezes quando você pega para ler, aí você diz assim: ai, coragem, ânimo. Ele está falando porque o Espírito já está aí, que produz a coragem, o ânimo, a força, já está aí. Por isso que ele fala: sejam fortes, sejam corajosos, tenham ânimo, não desanime, não pare. Está fazendo faculdade, vê a primeira prova, já desanimou. Está fazendo autoescola, passou na prática, mas veio na prática não, passou na teórica, veio a prática, quer parar. Não quer continuar, está com medo de botar a chave lá e virar e... Não entendo. Aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas tem medo de fazer uma doação de um empadão. Que acha que ninguém vai gostar do empadão. Exemplo, tá, gente? Não é assim? Está namorando... Será? Não será? Vai dar ou não vai dar? Meu Deus, é uma inconstância para tudo que é canto, para tudo que é lado. Falta de coragem, então. Arrumou trabalho lá no centro de Copacabana. Meu Deus, eu nunca fui para lá. Não é chão? Itaguaí. Lugares que eu nunca tinha pisado. Mas eu fui. Tenho amigos lindos. Um beijo para vocês. Alguns ainda me assistem, curtem lá, comentam. Muito engraçado isso. Mas Deus faz. A coragem vem dele. E por que a gente para por coisas tão menores do que essas? Vou botar o Lucas para orar. Aí treme. Cadê a coragem? Botar a Ana para pregar. Prega bem, tá? Prega bem. Todos eles aqui são afiados. Em breve vocês verão. Mas os meus jovens são uma bênção.
Botar a Antônia para trazer a palavra de oferta. Aqui, primeiro vem isso, né? Mas vão orar, não vão? E aí quando você vê eles aqui, por que eles estão aqui? Porque eles foram orar, eles foram procurar, e o Espírito da coragem veio e os conduziu, dando ousadia e autoridade. É isso que o Espírito espera de você. Às vezes a gente ouve, seja corajoso, mas ninguém procura coragem. Sejam fortes, mas ninguém procura o dono da força. A gente só fica, Senhor, me dá coragem, Senhor, me dá coragem, Senhor, me dá força, Senhor, me dá força. Está tudo aqui. Não é não, Jaque? Quem você é e quem você era, Jaque? Antes de se aprofundar. Hoje a Jaque, você conversa com a Jaque tem versículo, gente, a Jaque tem, eu fico assim, quem te viu, quem te vê. Hoje ela já era ousada. Agora ela chega, o demônio já não está nem mais no lugar. Ela já chega só para agradecer a Deus. Porque agora o diabo já não tira onda, já não tirava, né? Agora então, metros de distância. Por quê? Coragem, autoridade, ânimo, vem do autor. Amém? Amém. Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Não... amém, tá. Estou indo aqui. Abram aí. Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Que diz assim: sejam fortes, tenham coragem, não tenham medo deles, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Existem coisas que estão causando medo? Paralisia? Para de olhar para essas coisas e olha para Jesus, porque Ele não te deixa. Ele não te deixa. Um testemunho. Quarta-feira, a minha filha Amanda botou feijão no fogo. Aleluia. Na minha casa. E ela não sabia que a minha panela é daquelas antigas que funciona com uma colherzinha no cabo. Não ouvi o barulho. Não ouvi. Teve gravação. Eu vim gravar. Quando eu cheguei aqui, estou gravando, tal, tudo certo. Os cachorros começaram a latir. O Mateus foi lá correndo. Quando chegou, tinha fumaça para tudo que é canto na minha casa. Quase que incendeia. A minha panela foi destruída. O feijão virou carvão. Mas a minha casa ficou guardada. Falta de atenção minha. Descuido meu. Mas a proteção vem de quem? É nesse sentido. Quando nós estamos nele, a coragem vem, a proteção vem. Eu não tenho que temer a nada. Eu não tenho que ficar preocupado. Então eu vou fazer isso, vou sair, vai, faz. Você vai encontrar a tua casa só queimada. Não. Ele dá livramento quando a gente não está atento. Mas ele nos leva a ficar atento, a perceber, a discernir, a ser guiado por ele. Amém? Jeremias 15. Também não. Aleluia. Vamos lá, Jeremias capítulo 15. Verso 20. Que as letras já não me ajudam mais. Jeremias 15, 20 diz assim: eles vão atacar você como um exército cercando os muros de uma cidade, mas não o destruirão. Eu farei de você uma muralha de bronze, fortificada diante deste povo.
Eu estou com você e o salvarei e livrarei dos seus inimigos, diz o Senhor. Gente, Ele vai nos transformar tão forte que os ataques não nos alcançará. Vocês estão aqui? Quem precisa ser fortalecido? Contra todo ataque que tem vindo. Ele está dizendo que não é que eles não vão atacar, eles vão atacar vocês. Vai vir ataque. Mas ele está falando, mas eu os farei como um muro de bronze. Eles não destruirão vocês. Amém? Diante de tudo, de todos os desafios que essa vida nos traz, diante dessa luta de permanecermos de pé, o segredo está em crer, depositar toda a confiança no único que pode nos manter invicto de todos os ataques que vêm para nos destruir. Invicto é uma coisa que nunca foi atacada, que permaneceu. Tentou, mas não conseguiu. É o que acabamos de ler. Como um muro de bronze ele nos coloca. E aí você vai abrir em Salmos 56. Tá aí também não? Não tá nenhum, né? Ah, tá. Salmos 56, verso 3. Que diz assim: mas quando eu sentir medo, confiarei no Senhor. Sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. A minha vida, isso que é interessante. A minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Eu confio em Deus que poderá fazer um simples mortal. A nossa vida é a prova viva que Deus fará. Amém? Amém. Você crê nisso? 2 Coríntios capítulo 4. Diante de todos esses desafios que essa vida nos traz, diante dessa luta de permanecermos de pé, confiaremos nele. Por mais que sentir, aleluia. Qual é esse capítulo? 4. Então vamos ler, gente. Entretanto, este tesouro precioso está encerrado ou colocado num vaso de barro. Isto é, nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de... e não de nós. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos... Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não... Somos perseguidos, mas não... Somos abatidos, mas não... Portanto... Não, o que é isso? Vai para o próximo. Não tem. Espera aí, gente. Vocês estão vendo ao vivo. Vocês que estão em casa também. 2 Coríntios. Ai, meu Deus. Destruídos, verso 10. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. Assim fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo. Se vivemos sob constante perigo de morte para nossas vidas, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nossos corpos mortais. Meu Deus, gente. Isso é ânimo. É ânimo de continuar. É ânimo de permanecer. Passamos por isso, passamos pelaquilo, mas não somos destruídos. Sofremos todas as coisas, mas não somos destruídos. A nossa fé o tempo inteiro, você está aqui agora e tua mente está aqui? Ou tua mente está vagando?
Porque tudo que o diabo puder fazer para te impedir de ouvir, ele vai fazer. Agora, caiba a nós a tomar a decisão de ouvir. Ouvir o que o Espírito está nos dizendo. E o Espírito está nos dizendo que lá no verso 7 diz que está encerrado, está colocado, está dentro de um vaso de barro. E esse vaso que Paulo fala é o nosso corpo. Então o Espírito está dentro de nós. E em seguida no verso 8 ele fala, porque passamos por isso, mas não somos destruídos. Pois o nosso corpo revela a vida de Jesus. Isso é trazer ânimo. Enquanto eu ministrava isso para mim mesmo, antes de vir ministrar para você, eu agradecia ao Espírito Santo por tudo que Ele está fazendo. Por ter me escolhido para ser dele. Eu estou sem voz, eu poderia ter colocado o Berg para pregar, ou qualquer outro deles aqui. Me perguntaram, até o último momento, você vai pregar? Eu vou. Porque a minha vida foi feita para isso. Não importa se eu estou com voz ou não estou com voz. Não é isso que a gente canta? Com voz, sem voz. Com vida ou sem vida. A minha essência é a adoração. Então não me importa. Falei, vou pregar. Bota o microfone. Por isso está dando às vezes uns apitos, porque está alto. E estou aqui. Para trazer o recado dele, que é encorajar você. Encorajar você a não desistir dele, porque ele não desistiu de você. Encorajar você a parar de olhar para a circunstância, para os encantos. Porque tem muita coisa encantando. E eu não consigo entender, porque a única coisa que consegue tirar toda a atenção minha é Jesus. Nada. Nem o ouro, nem a prata, nem a beleza, nada consegue tirar a minha atenção dele. Nada, nem a situação mais grave, você não tem noção quantas são. Nenhum momento de escassez. Nada consegue tirar a minha atenção dele. Se eu que sou ser humano, assim como você consegue, por que você não consegue? Vamos embora. Arregaça as mangas, ó. E vamos embora. Nada de parar. Essa situação não foi feita para que você fosse destruída por ela. Ela foi feita para te aperfeiçoar a cada dia mais, a encontrar Jesus. A entender que Ele é o dono do milagre, que Ele executa. A entender que Ele é o dono da sua vida. Nós precisamos escolher a boa parte. A boa parte é estar na casa, é ouvir dele, é ter essa presença. Essa é a boa parte. Escolher outras coisas não significa que a gente está escolhendo a ele. Deus entende, ele entende todas as coisas. Ele está entendendo que você está preferindo outras coisas ao invés da presença dele. Então ele vai deixar? Não, ele não vai te deixar, porque esse não é o caráter dele, não é a essência dele. A essência dele é estar com você. Mas não significa que Ele está te aprovando. Agora, quando nós escolhemos a Ele, querido, não temos do que se envergonhar, como diz o apóstolo Paulo. Carregamos no peito o Evangelho, andamos de cabeça erguida e passamos pelo que tivermos que passar. Amém? Esse poder inesgotável agindo dentro de nós é o que produz capacitação de não sermos levados ou enganados pelo que vemos, pois essa ação dentro de nós nos leva a ser guiados pela fé. Portanto, não seremos guiados pelo que vemos, e sim pelo que cremos. E aí, 2 Coríntios capítulo 4, verso 18... Vocês estão cansados de ouvir, vai sempre ouvir. Diz, portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê. Pois o que pode ver dura apenas pouco tempo. Essa situação dura apenas pouco tempo. Apóstolo, já tem anos. Porque você está dando muita atenção a ela. Tudo que você dá mais atenção, mais permanecerá.
Tudo que você dá mais cuidado, mais permanecerá. Mas o que não se vê dura eternamente. E aí eu coloquei alguns versículos e eu quero que você leia comigo. Ei, igreja, a coragem, Deus está. Tenha coragem, Deus está com você. Vocês ouviram? Vocês não comeram feijão hoje, gente? Só o Rafael comeu. Rafael tá, eu comi. Você não comeu, Lucas? Então, meu filho, receba o ânimo do Espírito Santo. Abra aí comigo, Isaías 41:10. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu. Eu lhe darei forças e vou ajudar e manter você firme com a minha. Ele é o Deus que dá a coragem. A coragem é dele. Ele não falha. Salmo 33, verso 11. Mas os planos do Senhor são eternos, não podem ser modificados. As suas decisões serão mantidas para sempre. Tem continuidade, Hebreus 10, 23. Por causa disso aqui, agora podemos aguardar a salvação que Deus nos prometeu. Já não há mais lugar para dúvida, pois aquele que prometeu é fiel. Nem a rouquidão consegue me impedir de falar. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Isaías 49:15. Será que uma mãe poderá esquecer do seu filho que ainda mama? Será? E deixar de ter compaixão do próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu nunca me esquecerei de você. O nome de Israel, você pode botar aqui no lugar de Israel o seu nome? Vamos comigo? 1, 2, 3. O nome de Rose está gravado nas palmas das minhas mãos, e meus olhos veem a toda hora os seus. Rosilene. João, Evangelho de João 6:37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, esse jamais rejeitarei. Pois eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus, que me enviou, e não para seguir a minha própria vontade. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca um só de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos para a vida eterna no último dia. Pois é a vontade do Pai que todo aquele que olhar para o Filho dele, creia nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Aleluia! Ele nos ama, igreja. E esse, hein? Aleluia! Ele nos ama. João 3,16. Leia. Pode ler. Que Deus amou tanto, que Deus o Filho único, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Oh, aleluia! Romanos 5:8 também fala sobre isso. Leem. Deus, no entanto, mostrou o seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. E 1 João 4:19.
dando o nosso amor por Ele, vem como resultado de Ele nos ter amado primeiro. Aleluia. Ele nos ama. E se Deus nos ama, acabou. Amém? E para fechar, esse não tem, esse tem que ler, ainda bem, aleluia. Abram em Efésios capítulo 1. Ele nos escolheu primeiro. Efésios 1, verso 4. Que diz assim: muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta, a nós que nos encontramos diante dEle, cobertos com o seu amor. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e sua vontade. Antes que o mundo existisse, Ele já tinha escolhido você. Então Ele nos escolheu primeiro, até de criar todas as coisas. Você tem noção disso? Antes dele dizer, haja terra, Bruna, haja os luminares do céu, haja tudo, ele nos escolheu primeiro. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Ele nos preparou para ele primeiro. Ele não tinha nem criado o que a gente hoje habita, e ele já tinha escolhido você. Meu Deus, não tem como desprezar a isso. E 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei. Caraca, gente, presta atenção nisso. São santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não chegavam a ser povo, agora são povo de Deus. Antes vocês sabiam muito pouco da misericórdia de Deus, agora a própria vida de vocês foi mudada por ela. Eita, não sei vocês, mas eu tô... Que palavra! Se você sair daqui sem coragem, vou te dar uma coça de Bíblia. Vamos sentar e a gente vai, ó, de Gênesis a Apocalipse. Duvido que você não sai daqui animado. Brincadeiras à parte, tem umas fotinhas. Por favor. Apaga a luz, senão eles não vão ver. Olha isso, gente. O Espírito Santo tem um trabalho de nos sustentar até chegar. Vocês estão vendo a caminhada? Olha o Espírito Santo aqui. Olha nós aqui. Quem tem nos puxado? Quem tem nos animado? Eita, é Ele. Outro. Seja qual for a dificuldade que você possa enfrentar, não desanime. Não desanime. E aqui o Espírito Santo está conduzindo o outro a ajudar o outro. Porque às vezes a caminhada é difícil demais. É dolorosa demais, é espinhenta demais, é muito duro. Mas quando um anima o outro, quando um ajuda o outro, na junção do Espírito Santo, ninguém para a igreja. Por isso ele fala que nós somos o corpo e ele é o cabeça. Na direção dele, todo o corpo se ajusta e cresce. Próximo. Se não puder correr,
ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente. De qualquer jeito, Martim Lutero King. Tá difícil correr? Ande. Tá ruim para andar? Rasteje. Mas de qualquer maneira, não pare. Não desanime, não desista. Venha, eu não quero, mas eu não consigo, mas me ajude. Rasteje se for necessário, mas não deixe que a circunstância atrapalhe a sua edificação e a sua caminhada com Jesus. Próximo. É assim que nós terminaremos. Encorajando uns aos outros, segurando uns aos outros, chegaremos ao fim dessa corrida e obteremos a nossa coroa esperada naquele grande dia. Amém.